Estamos nos últimos dias do ano, não é? E, por exemplo, esse final de ano, o Natal, o Ano Novo, caiu muito colado no final, início da semana. Hoje de manhã foi já o último culto pela manhã que nós tivemos aqui, agora o ano que vem, não é? E eu, ouvindo hoje o sermão, penso que o que eu vou fazer agora é colocar alguns pontos a mais no que estava sendo pregado hoje pela manhã. Eu quero meditar em 1 João, capítulo 1, do verso 1 ao 4, na primeira carta do apóstolo João. E eu poderia dizer que o Natal mostra que a maioria dos cristãos hoje vive de uma maneira incoerente. Em vez de nós ficarmos preocupados com trenós e as renas, e se alguma criança vai ou não olhar o Papai Noel, acho que a igreja tem coisas mais altas, mais profundas, para olhar para si mesmo e como ela está se relacionando com o seu mundo no que diz respeito à vinda do Filho de Deus aqui. E eu acho que se todos esses fossem problemas, então nós teríamos muito poucos problemas, não é? A nossa questão é que nós devemos viver de maneira digna do Evangelho, e a maioria dos cristãos vive de uma maneira incoerente, e o livro de 1 João aponta o dedo para isso. A gente acabou de cantar que nós queremos voltar ao primeiro amor, e nós sabemos que a única coisa que Deus diz é: veja onde você caiu, onde o seu amor começou a não ser o que devia ser. Alguma coisa, em algum ponto, faz isso. Volte, arrependa-se, e simplesmente volte àqueles, mesmo daquele ponto onde o teu deleite mais profundo em Cristo, a paixão ardente do coração nos meios de graça começar a sucumbir. Veja por quê, se arrependa, confesse, você é o responsável por isso. E aqui João diz algo maravilhoso assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, e o que contemplamos, e as nossas mãos tocaram ou apalparam, em algumas versões, é isso que nós proclamamos. Nós proclamamos aquilo que nossos olhos viram, não é? O que nossos ouvidos ouviram, e aquilo que nós tocamos. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Ele está falando sobre Jesus, não é? A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ele está usando essas expressões, a vida eterna que estava com o Pai, para falar da pessoa de Jesus, não é? Ouvimos, tocamos, apalpamos, não é? Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Que comunhão? A comunhão dos apóstolos com o Pai e com o Filho. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E nós estamos ensinando isso para que vocês estejam nessa comunhão conosco e com eles. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então há tanto aqui, não é? Você vê, algumas pessoas acham que comunhão fala sobre proximidade física, né? João está dizendo: eu estou escrevendo isso, ele está escrevendo isso há 12 mil anos atrás, para que vocês tenham comunhão comigo. Se você tem comunhão verdadeira com o Pai e com o Filho, você tem comunhão verdadeira com todos aqueles que estão em comunhão com o Pai ou com o Filho, aqueles que você nunca viu, aqueles que viram há 100, 200, 300 anos atrás, 12 mil anos atrás, aqueles que estão espalhados pelo mundo. E em um culto de Natal, e é sobre o Natal que nós vamos falar, você pode ir a um texto para fazer uma reflexão que descreve eventos do Natal. Você pode ir ao texto que tenha pastores, que tenha anjos, que tenha sábios, que tenha manjedoras. Na maioria das vezes é o que a gente faz, não é? E na verdade
esse é um texto que obviamente não descreve eventos do Natal, ou seja, João aqui não descreveu nenhum dos eventos do Natal, não falou sobre pastor, manjedoura, não é? Ele está dizendo o que tudo aquilo significa. Qual é o significado daquelas coisas, em vez de estar descrevendo o acontecimento. Ele não nos conta o que aconteceu. Ele diz o que aqueles eventos que aconteceram significam para nós, como eles sondam nossos corações, como eles desnudam nossa cultura, nossa sociedade, a nós mesmos, e mostram em que posição nós estamos em relação àquele evento. Então esse é o começo de 1 João. João escreveu o Evangelho de João e mais essas 3 cartas, não muito longas, não é? E é óbvio o Apocalipse. E o prólogo e os primeiros 4 versículos de João, que a gente acabou de ler aqui da primeira carta de João, são muito parecidos com a abertura do livro de João, do Evangelho de João. O que eu gostaria de mostrar a vocês é que há 4 coisas que esse texto nos diz que o Natal significa. 4 significados do Natal. Não é? E é muito fácil, na época do Natal, não pensar no que significa realmente. Mesmo quando eu disse, a gente começa a criticar bobagens, quando aquilo que é essencial está perdido de uma maneira muito mais profunda. E nós começamos a dizer que, falar que pequenas imagens de Natal não é o significado do Natal, quando na verdade o grande, profundo significado do Natal está perdido de maneira muito profunda na vida das pessoas, mesmo da igreja em nossos dias. Então tudo que você precisa fazer é deixar algumas pessoas nessa época se deixam tocar pela nostalgia do Natal, né? Para muitas pessoas é triste o Natal, porque lembra do papai, da mamãe que já morreram, do vovô, ou lembra da infância, e você se sente aquecido, você tem algum tempo livre, já que as coisas são organizadas para nessa época as pessoas terem um pouco mais de tempo. Muitas coisas, entre aspas, boas acontecem, e é fácil nós nos sentirmos bem, ou nostálgicos, ou uma ponta de tristeza por causa dessa nostalgia. Eu gostaria de ajudar a pensar sobre o que ele significa, o Natal, e como realmente a maioria das coisas que os cristãos atacam no Natal, né, árvores e papais noéis e essas bobagens, só esconde algo muito mais profundo que eles esquecem. E essas coisas acabam nos enganando de que nós temos uma visão clara que percorre o nosso ano inteiro do que isso significa, e isso tem significado muito pouco para nós, e como nós conseguimos olhar para a nossa cultura através desse evento. E, em vez disso, nós somos muito parecidos com a cultura à nossa volta, como se isso nunca tivesse acontecido. E certamente árvores e papais noéis não têm nenhuma culpa nisso. Quando a Bíblia fala sobre o nascimento de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Senhor do céu, vindo a esse mundo, nascido como ser humano na manjedoura, o que isso significa? 4 coisas a gente quer ver aqui. A primeira é que a salvação é pela graça. As doutrinas da graça. Quem nega uma doutrina da graça, perdeu o Natal. E grande parte da igreja não prega elas. A primeira coisa que significa que a salvação é totalmente pela graça. Você percebe como João fala sobre Jesus aqui. Em 1 João, ele é chamado de palavra. No princípio, lá no seu livro, ele fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Na verdade, não é uma boa tradução, mas é o que ficou meio que a versão que mais está na mente das pessoas, né?
Esse é o grego para em arque, em logos. No princípio era o verbo, foi assim que foi traduzido, não é? E Jesus é chamado de verbo, mas era melhor até deixar em logos mesmo, né? O logos da vida. Qual é o logos da vida? Os filósofos buscaram a vida toda, não é? A busca dos grandes filósofos era encontrar o logos da vida, a razão da vida, o propósito da vida. Da palavra logos vem nosso logotipo, que é uma imagem que passa toda uma mensagem, não é? De para que aquela empresa existe, o que ela faz, sobre o que ela é. Então o logos aponta para isso, diz que essa palavra de vida estava com o Pai desde o princípio. No versículo diz assim: a vida apareceu, nós vimos e testificamos disso, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai. A vida eterna estava com o Pai. Agora, não estamos sendo informados aqui que Jesus Cristo tem a vida eterna, ou Ele dá a vida eterna. Isso não apenas a vida física que Ele mantém, sustenta todas as coisas que Ele criou. Está falando a vida eterna e salvação. Aqui João não diz que Ele dá a vida eterna, ele diz a vida eterna estava com o Pai. Ele está falando que Jesus é a vida eterna. Aqui está uma das primeiras coisas que sempre nós podemos dizer que torna o cristianismo diferente de todas as religiões imaginadas pelo ser humano, que tem caras diferentes, mas tem um espírito comum. Em todas as religiões, o fundador é um profeta ou um sábio, e o fundador diz: aqui está o caminho para você encontrar a vida eterna. Aqui está o caminho para você encontrar a sua união com o todo, com a sua harmonia com todo o universo. Faça isso, faça aquilo, faça isso e faça aquilo outro, vai se aperfeiçoando, você vai se conectar com o infinito, ou se tornará um com Deus, né? Ou se conectará com tudo que é Deus, dependendo da religião. Faça isso e faça aquilo outro e faça isso, e esse é o caminho para a vida eterna. A diferença é total, e coloca em algo totalmente à parte. Jesus nunca fala sobre mostrar para nós um caminho para alguma coisa. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu não vim mostrar a verdade, eu não vim mostrar um caminho, eu não vim ensinar a vocês a obterem vida. Eu mesmo sou o caminho, eu mesmo sou a verdade, eu mesmo sou a vida, eu sou tudo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O cristianismo então não diz que Jesus é um grande, veio para apontar para nós que em nossas capacidades ou em nosso livre-arbítrio precisavam de alguém que apontasse para nós uma direção. Nós somos pessoas não tão ruins, não tão depravadas, e precisavam de direção. Não é a maldade que nos caracteriza, é a falta de direção. Se alguém nos apontasse o caminho certo, logo nós começaríamos a acertar as coisas. E o cristianismo não diz que Jesus é alguém apontando, ou um profeta, ou o caminho para Deus, e como nós podemos salvar através da transformação de boas obras e de ações sociais que levem todos nós para determinado lugar. Não. Jesus Cristo, segundo o Natal, é Deus vindo para salvar, para fazer por nós o que nós não poderíamos fazer, parte nenhuma. Não há nada num caminho para Deus que nós pudéssemos fazer, já que o caminho mesmo é uma pessoa. Não há nada que nós pudéssemos fazer para ir para a vida, já que a própria vida é uma pessoa. Não há nenhuma verdade dentro de nós para nós seguirmos, já que a verdade também é uma pessoa. Conhecê-lo é que é a vida eterna. Não é como se ele viesse e você o seguisse, fizesse as coisas que deveria fazer, vivesse uma vida que agradasse a Deus, então Deus te abençoaria e
te salvaria. Não, não. João diz: a vida estava com o Pai eternamente. A vida é uma pessoa. Ao longo dos anos, eu vi pessoas me dizerem algo comum, né? Algo tipo: bem, eu não sei se eu acredito em cada detalhe do que a Bíblia diz sobre Jesus, na encarnação, exatamente como ela foi, porque, ou eu acredito nessas afirmações, mas eu não sei se acredito em todas as doutrinas bíblicas. Eu não sei se acredito em todas as doutrinas, em como as doutrinas da graça são colocadas para nós. E a pessoa diz algo assim, e quanto mais o evangelho quer se conectar com a cultura, mais isso é enfatizado, né? A doutrina não importa. A doutrina não importa. Doutrina e dogma não importam, não é? Hoje em dia, quase sempre quando querem ofender cristãos, quando querem ofender hoje, dizem que aquele cristão é fundamentalista, ele dá muita importância à doutrina, não é? ao dogma, e como se isso fosse realmente uma ofensa. Então a doutrina não importa, a doutrina e dogma não importa, o que importa é que você viva uma vida boa, é isso que importa, não é? E eu sempre digo para pessoas assim, infelizmente para muitas pessoas assim na igreja, né? Quando você diz doutrina não importa, o que importa é uma vida boa, é viver uma vida boa, isso é uma doutrina. Esse que é o problema de quase todos os erros. Erros não vêm com um título: eu sou um erro, eu sou uma heresia, não é? Quando alguém diz: olha, doutrina não importa, o que importa é viver uma vida de amor, é viver uma vida boa, é viver uma vida de ação, de justiça social, isso é que importa, não importa a doutrina. Bem, isso aí é uma doutrina, não é? Primeiro, a pessoa está dizendo: eu e os homens não somos tão maus quanto tão ruins que precisem de um Salvador. Nós podemos fazer coisas boas por nós mesmos que são agradáveis a Deus. Na verdade, eu não estou tão confuso a ponto de não conseguir me recompor e viver uma vida boa o suficiente. Quando você diz: a doutrina não importa, o que importa é viver uma vida boa, isso é uma doutrina que historicamente é chamada de doutrina de salvação pelas obras. Quando eu acho que o que importa é viver uma vida boa para agradar a Deus, essa é exatamente a doutrina de salvação pelas obras e não pela graça. Eu acredito que existe uma vida boa que eu possa viver, que possa agradar a Deus, e isso é uma doutrina, mas é uma doutrina oposta ao Evangelho, é uma negação do Evangelho. E se alguém diz: a doutrina não importa, o que importa é que você viva uma vida boa, e eu estou tentando viver uma vida boa, deixar algo bom no mundo, essa é a minha tentativa. Sim, você está tentando viver uma vida boa, mas essa vida será caracterizada, é óbvio, pelo medo, pela insegurança, porque você nunca sentirá que é bom o suficiente. Nossas consciências não deixam, não é? O nosso homem interior não deixa nós realmente acreditarmos na balela de que somos bons, e é por isso que o medo, angústia toma lugar em nossos corações. Não conseguimos ter paz, alegria indizível, baseada em algo que a gente faça. Ou então, durante um tempo, você vai ser marcado pelo orgulho autossuficiente. Você vai ser uma pessoa que vai orar assim: Senhor, obrigado, porque eu não sou como os outros pecadores. Eu faço isso, eu ajudo as pessoas, estou engajado na melhoria do mundo. Justiça social é o que eu faço. Obrigado, porque eu não sou como aqueles egoístas, não sou como aqueles homens
focados só em si mesmos. E sim, você vai estar fazendo a oração do fariseu. Você vai estar num lugar ou no outro, não é? Porque isso é uma doutrina, mas é uma doutrina, como ela é oposta ao evangelho, que não gera nem paz, ela só gera pecado, ou angústia, medo e ansiedade, porque minha consciência não deixa eu fingir que sou realmente alguém que estou fazendo coisas boas, que merecem algo de Deus em resposta. Ou então eu ataco minha consciência com uma autojustiça e me torno mais parecido com Satanás do que era antes. Ou devastação ou autoaversão. Se você sentir que não foi bom o suficiente. Para lidar então com isso, você sabe que quando suas obras, pensamentos, sentimentos são colocados diante de Deus, você é horrível, você lança mão, essa doutrina faz você lançar mão de outra coisa diabólica, você se compara com as outras pessoas, que era o que o fariseu estava fazendo. Ele não podia dizer: ó Deus, comparado a ti, tu sabes que meu coração é maravilhoso, eu sou alguém. Então ele se comparava com um homem que ele achava que era pior do que ele, acreditando que realmente Deus tem uma escala, né? Que como eu não sou pior do que o pior que eu escolhi, eu então fugi da realidade de que eu sou totalmente oposto a Deus e um amante de mim mesmo. Então você vai ficar seguro, ansioso, ou vai ficar orgulhoso, ou vai ficar arrasado, ou vai passar por fases repetidas, ou de autoconfiança, ou de autoaversão, e você vai ser meio bipolar, né? Vai estar achando uma bênção, e daqui a pouco você está achando um lixo. Você vai viver assim. Se Jesus Cristo realmente não veio, como veio, pelas verdades que ele veio manifestar, pelas doutrinas que a sua vinda estabelece, se a história do Natal pode, a história que ele começa e que ele continua, ser aceita em partes, não é? Se aquilo que você chama daquilo que tu não gosta, de uma doutrina que você pode deixar de lado, então você não só perdeu o Natal, você perdeu tudo. E por que João então começa desse jeito? João quer dizer para nós o seguinte: eu não estou falando para vocês sobre uma ideia que eu tive, não estou contando para vocês, tanto no Evangelho quanto nas minhas cartas, não estou falando sobre uma experiência que eu tive no meu quarto, não estou falando sobre um sentimento que eu tive no coração, não estou falando sobre uma visão que eu tive em algum lugar. Nós não falamos sobre isso. Nós vimos a palavra da vida, nós vimos, nós ouvimos, não no fundo do nosso coração, nós ouvimos com nossos ouvidos. Não é uma ideia que você possa aceitar ou não. Eu quero que vocês entendam, João está dizendo, nós tocamos nele, nós tocamos. Não estamos contando uma história, não estamos contando uma experiência interior em algum canto, não estamos contando um sonho. Ele está sendo enfático. Bob Warburg, que é um estudioso do Novo Testamento, um dos mais conhecidos e um profundo estudioso do grego antigo e da história antiga, ele diz que ao examinar os termos que João usa, ele está falando sobre como quando os homens estão prestando um juramento. Ele diz assim: a variedade de verbos corresponde à variedade de atestados de uma testemunha na jurisprudência antiga, num tribunal. Ou seja, quando João descreve, nós vimos, nós testificamos, nós ouvimos. Então ele está falando sobre ouvir, ver e tocar. Eu não acho que isso aconteceu.
Eu não senti no meu coração que isso aconteceu. Eu vi. É como quando alguém está dizendo, ele está usando as três coisas: ouvir, ver e tocar, que você podia na jurisprudência antiga e no tribunal, isso era uma testemunha. Eu vi, eu sou uma testemunha ocular, eu ouvi ele dizer. Então, ouvir, ver e tocar. Ele não está dizendo, eu tive uma ideia, o que você acha dela? Ele está falando sobre fatos ouvidos, vistos, e uma pessoa tocada. Ele não está conversando, ele está fazendo um depoimento para nós. Ele não está contando uma experiência dentro dele, ou algo que é subjetivo. Ele está dando um testemunho, ele está dando um depoimento sobre o que ele viu, o que ele tocou e o que ele ouviu. O que Jesus está tentando dizer é que não é apenas uma bela história com alguns enfeites, que você pode tirar alguma coisa e ainda ter algo dela, não é? Realmente aconteceu, ele realmente viu. Ele não quer que você acredite numa experiência dele, ele realmente viveu, ele realmente morreu. Nós estávamos lá quando ele morreu, nós vimos ele morrer, nós estávamos lá naquela noite. Eu deitei minha cabeça no seio, no peito, no ombro dele. Nós não estamos contando uma história, uma experiência subjetiva. Ele realmente ressuscitou dos mortos. Nós estávamos lá, nós tocamos nele depois, nós o ouvimos, é realmente Deus vindo. Ele não é apenas um professor maravilhoso, ele é o próprio Deus. Se o Natal é apenas se ele dá início a algo que eu posso tirar algumas coisas e ainda ter, é porque eu acho que tudo isso é uma bela história que nos impulsiona, ou que tira o melhor de nós, não é? E se tudo não é exatamente alguém contando o seu testemunho, como João está fazendo, então você está por conta própria. E crer em coisas vagas sobre Cristo não te deixa em nenhum lugar melhor do que não crer em nada a respeito dele. Se Natal é verdade, então, e João diz que é absolutamente verdade, dizendo que ele o viu e tocou, é o relato de uma testemunha ocular, jurando num depoimento. Então você pode ser salvo pela graça, você pode saber que apenas pelo que ele fez objetivamente no mundo, você é recebido, e só por essa razão e por nenhuma outra. Ele diz: por essa razão eu nasci. O que quer dizer? O nascimento de Jesus é o Natal, não é? Ele diz: para isso eu nasci. O nascimento de Jesus, ele é quase inacreditável. Como cristãos podem acreditar em algumas coisas ao mesmo tempo que eles dizem acreditar em Cristo de alguma forma. Jesus disse assim para Pilatos: para isso eu nasci, ou seja, para isso existe o Natal, porque eu vim dar testemunho da verdade. Então o que é importante para nós quando pensamos nisso é em cada implicação do depoimento que João está dando para nós. Uma implicação, por exemplo, aqui você vê que o Natal significa que há uma verdade, a verdade que todo mundo deve acreditar. Isso nada mais condenatório para a nossa cultura e para cristãos que acham que realmente a verdade é relativa ou a verdade é privada. Cada vez mais os cristãos pensam: não, essa é a verdade para mim, mas não é a verdade para aquelas pessoas lá. Então, quando eu vou para a escola, para a universidade, quando eu vou para o trabalho, para aquelas pessoas há uma outra verdade. Isso não é. Isso é alguém que já perdeu o Natal. Ele veio dar um testemunho da verdade que é para Pilatos e para João, é para Herodes e para Pedro, é para César e é para Tiago.
Não existe uma verdade para Tiago e outra para Herodes. Não existe uma verdade para o governo e outra verdade para os discípulos. O Natal significa que Jesus veio para dar testemunho de que a verdade, e Ele é a verdade, a presença dEle é a testemunha-chave. Então é como se Ele dissesse assim: nunca seja como Pilatos quando você ouvir a verdade. Nunca faça aquela pergunta, aquela pergunta de quem quer fugir das consequências, né? O que é a verdade? Foi o que Pilatos perguntou e não respondeu. Então, há uma verdade que todos devem acreditar. Para isso eu nasci, para isso eu vi o mundo, para dar testemunho da verdade. A verdade não é a verdade que vem de mim ou de você, do que nós sentimos, do que nós pensamos, mas também não vem de outras pessoas. A verdade veio da eternidade para o mundo que Ele criou. É verdade para todo mundo, é verdade no céu, é verdade na terra e é verdade no inferno. É verdade para Josemar e é verdade para Satanás. Não importa se ele é Satanás, não importa se ele odeia ou não a verdade, ainda é a verdade para ele. E nossa cultura desafia o tempo todo isso, e os cristãos cada vez se ajustam mais, enquanto eles acham que o grande problema com o Natal é que tem Papai Noel, quando na verdade se perde o próprio Evangelho, quando você perde essas 4 coisas que o Natal coloca diante de nós, por ter vindo ao mundo em que nós não temos que sequer titubear de proclamar a mensagem cristã, mas há uma rejeição contemporânea à verdade absoluta. Hoje essa afirmação simples é completamente controversa no nosso mundo, e a maior parte dos cristãos, a última coisa que eles querem é ser vistos exatamente como isso, como um fundamentalista, como um conservador e qualquer coisa desse tipo. Reúne-se e se congratulam as pessoas com uma descrença generalizada, e se você tentar reclamar hoje que não há verdade absoluta, que todos devam acreditar igual a cultura faz, você vai ser considerado errado, imoral e intolerante. E grande parte dos cristãos tem quase um colapso em pensar que as pessoas pensem dele nisso, e ele realmente acha que perder o Natal é algumas bobagens que tiradas ou não mudam a realidade do que é o Natal e de como a igreja não tem sido realmente moldada pelo fato fundamental que ele aponta para nós. Então você não só ia ser considerado equivocado hoje se você afirma que a mesma verdade é para todo mundo. Você não vai ser só, não vão achar que só que você é excêntrico, vão falar que você tem um discurso de ódio, porque a alegação de que não há verdade absoluta leva, as pessoas vão dizer, à intolerância e ao preconceito contra o que os outros pensam. E a moralidade hoje foi praticamente definida em termos de relativismo. Então você vai ver muitos cristãos dizendo: olha, eu acredito assim, mas isso é privado, porque o mundo diz para nós, crê nisso, mas é privado. Os cristãos não morreram porque disseram que Jesus era o Senhor dos seus corações. Eles morreram porque disseram que Jesus era o Senhor de todo mundo, que Jesus era o Senhor de César, que era o Senhor de todas as pessoas. Os cristãos não eram mortos porque diziam que Jesus era o Senhor da minha vida, o Senhor do meu coração. Não, daquele ali não é, de César não é,
do Império Romano. Não, eles diziam que Jesus era o Senhor, Jesus Cristo era o Senhor de tudo, e esse era o problema. Se fosse uma coisa privada, uma fé privada, só para você, não teria causado o que causou. Se você não acredita que a verdade que você vê é vinculativa para mim, então as pessoas vão dizer que você é humilde, porque você acredita que aquela verdade é para você, mas não é para mim. Então vão chamar isso de humildade. Mas se você acreditar que a verdade que você vê é vinculativa para mim, então vão falar que você é arrogante, que você é intolerante. E pior, hoje em dia vão falar que você é imoral, porque virtude ou moralidade hoje exige relativismo, não é? E esse é o mundo do século 21 em que Jesus diz: para isso eu nasci, para isso eu vim dar testemunho da verdade. E nós agora vemos uma cultura, e aquela também era, porque você vê que a pergunta de Pilatos foi uma pergunta do século 21: o que é a verdade? Eu queria dizer o seguinte: você acha que a verdade para você, carpinteiro de Nazaré, é a verdade para o Império Romano? Você acha que a tua verdade é a verdade para mim, Pilatos, o governador? Você acha que a tua verdade é a verdade para Herodes, o rei? Você acha que a tua verdade se aplica a todo mundo? O que é a verdade que você está dizendo? Isso se parece com a nossa cultura, mas se parece com a igreja também dos nossos dias. Como eu disse, é fácil alguém dizer que pode realmente acreditar no Evangelho, tirar algumas doutrinas e achar que não perdeu. O Natal desnuda, não aquelas pequenas imagens de Natal sem importância dos nossos dias, mas desnuda o coração do ser humano em relação a Deus, e também desnuda a igreja em relação ao que ela está fazendo nesse mundo. Em segundo lugar, ele veio para dizer que você pode e deve ter comunhão com Ele. Não só é algo objetivo que ele viu, tocou, olhou, que é a verdade objetiva para todos, mas que você pode ter comunhão com Deus. Porque ele está falando sobre a doutrina da encarnação, que é o que nós estamos pensando quando falamos em Natal. Ele diz assim: nós anunciamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Você vê que tipo de crer ele está falando aqui. Não é algo geral, não é algo que possa ficar algo de fora. O objetivo dele falar e trazer a doutrina da encarnação é para que você tenha comunhão conosco. Se você não tiver comunhão conosco, então e um conhecimento geral não pode dar isso. Comunhão é um conhecimento íntimo, profundo, verdadeiro, não é? Nós anunciamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Isso significa ter comunhão com Deus Pai e o Filho, porque ele diz, porque essa é a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, e nós só estamos falando isso para que vocês também tenham comunhão conosco. Em outras palavras, a doutrina do Natal, a encarnação, é sobre comunhão. Isso de novo nos coloca sob pressão. Estamos sendo informados aqui de que não apenas basta acreditar em Deus, e que não basta obedecê-lo, não é? Porque o propósito do Natal significa que Deus fez de tudo para se aproximar daqueles que Ele deu ao seu Filho, para ter um relacionamento verdadeiro com Ele, para que você possa conhecê-lo e desfrutar de comunhão com Ele. Deus não se contenta em ser simplesmente crido, ou seja, um conceito que você crê, ou mesmo algo que aquece o teu coração de vez em quando. Não há um certo sentido. Hoje teve a final da Copa do Mundo. Há um certo sentido que eu conheço o Messi. Há anos eu ouço falar dele, vejo imagens dele. Se você perguntar, você acredita no Messi? Eu acredito. Você acredita que ele ganhou a Copa do Mundo hoje, levantou a taça finalmente, coroando uma carreira brilhante, não é, que merecia um fecho assim? Eu acredito. Você conhece bastante, mas acho que conheço bastante. Não é? Tantos anos,
tantas vezes. Agora você tem comunhão com Ele. Esse meu conheço Messi é uma coisa muito vaga. Eu conheço, eu acredito que Ele existe, conheço a vida dele, mas eu e Ele não temos nada em comum. Deus não quer ser crido assim. Você pode ter absoluta certeza de que Ele é Deus, de que Jesus nasceu nas histórias, como eu conheço o Messi. Então Ele não se contenta em ser um conceito acreditado, e muito menos algo para aquecer seu coração, te dar algum sentimento bom, como os argentinos estão sentindo. Ele nem mesmo se contenta em ser uma força poderosa a qual você se curva de alguma forma, porque esse poder imenso se tornou humano. Uma das razões é para que possamos ter comunhão com Ele. O que João está dizendo é o seguinte: eu escrevi isso para que vocês tenham intimidade com Deus e conosco, porque nós temos intimidade com o Pai e com o Filho. Se você tentar olhar para o sol, não é uma boa ideia olhar para o sol. Se você tentar olhar para o sol, você tentar ver o sol, você não consegue vê-lo, não é? É estranho, porque nós vemos tudo através do sol. Mas se a gente ficar olhando para o sol, a gente não consegue ver o sol e os detalhes do sol. Na melhor das hipóteses, você verá um borrão, não é? E aquilo vai atrapalhar até de você ver as outras coisas que você via através do sol. Por quê? Porque a glória do sol é grande demais para os seus olhos. O oceano é maravilhoso, mas a glória dele não é grande demais para os meus olhos. Então eu posso passar horas olhando para o oceano. Eu posso até mergulhar no oceano e continuar olhando para ele. Mas a glória do sol é demais para os meus olhos. E essa glória acaba te dominando e ofuscando e sendo um empecilho de você ver o sol. Você verá um borrão na melhor das hipóteses, mas na pior das hipóteses a sua retina vai ser queimada e você não vai poder ver mais nada por causa disso. Portanto, se você realmente deseja ver a glória do sol, você precisa de um filtro. Você precisa de uma coisa entre você e o sol que permita você ver a glória do sol sem que ela te destrua. Você precisa de algo entre você e o sol, porque diretamente você e o sol não podem ter comunhão. Você não pode contemplar o sol face a face, né? Você precisa de algo entre você e o sol que lhe permita realmente ver as chamas explodindo na superfície. Não é bom ver essas imagens e ver as manchas solares e as erupções imensas, não é? Enormes, que engoliriam centenas de terras, como o nosso pequeno planeta. Se você quer ver a glória do sol, você não pode simplesmente olhar para o sol. Você precisa olhar para ele através de algo, através de alguma coisa. Você precisa de olhar através de um filtro que te proteja, que não te destrua aquela glória, não é? E você precisa olhar através de um filtro, ou realmente nenhum homem nunca verá a glória de Deus. Isso que João está dizendo que é a razão pela qual ele está escrevendo, não um conhecimento geral. Nós estamos falando isso para que você tenha comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Nós não estamos falando do sol, apesar de ser verdade que a glória dele é demais para os nossos olhos. Quando nós cantamos há um hino de Charles Wesley, né? Ele é muito bom, talvez um dos maiores compositores de todos os tempos. Ele era tão bom assim. Às vezes no escrito há um problema com... Agora não, né? Agora até isso foi contaminado. Durante muito tempo a igreja ensinava coisas contraditórias com a Bíblia, mas cantava bem.
Você ia ver um arminiano cantando assim: Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, nos predestinou para ele para a adoção de filhos. Havia um hino quando eu era garoto ainda que era assim: Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. E quem cantava essa música, se fosse pregar sobre o texto, ia dizer que não concordava nem com eleição nem com predestinação. Então por que ele cantava e era tão bom? Porque ele estava cantando só Efésios capítulo 1. Enquanto ele estava cantando a Bíblia, estava tudo bem. Às vezes, eu diria que Charles Wesley acontece isso, mas certamente ele talvez seja um dos maiores compositores de hinos maravilhosos. E tem um, não é, que fala sobre os anjos cantando o nascimento de Cristo, que tem um verso incrível, diz assim: velada em carne, a divindade vê, salve a divindade encarnada. Ele nasceu em 1707 e morreu em 1788, o grande despertar na Inglaterra. Lá estava Charles Wesley com seu irmão famoso. Então ele escreveu esse hino, e você vê que a teologia é ótima aqui, porque ele não escreveu porque Deus está velado em carne, não podemos ver a divindade. Não é isso que ele disse. Como Deus, Jesus se esvaziou e escondeu a sua glória, não é? E se humilhou e se tornou um homem. Ele não diz: nós vimos a divindade escondida, não é? E não podemos ver. Não. Ele não, o verso não diz assim: velada em carne a divindade escondida. Não. Ele diz: velada em carne a divindade se vê. Como Deus se tornou um ser humano, podemos ver sua glória de uma forma que de outra forma literalmente nos deixaria, seria o fim para nós. Na verdade, a glória de Deus, nós como seres pecaminosos estamos a uma distância infinita disso. Nem os seres que jamais pecaram podem ver Deus. Ele é o Deus invisível. A sua glória seria demais para qualquer coisa criada, não é? Toda a criação sempre verá Deus. Nós vamos desfrutar Deus em Cristo, mas mesmo as hostes eternas que jamais pecaram também, não é? Ele sempre será a exata expressão do Deus Pai, a imagem do Deus invisível, não é? Então, como se Deus se tornou um ser humano, nós podemos ver sua glória de uma forma que de outra forma literalmente nos explodiria. Nós pecadores, infinitamente mais, mas qualquer ser. Então lembre-se, Moisés tentou olhar para a glória de Deus e Deus disse: isso vai te matar, vai queimar a retina da sua alma, igual o sol, se você for olhando para ele, queima a retina dos seus olhos e você vai para mais profunda escuridão em vez de ir para mais luz. Deus está falando para Moisés assim: a retina da sua alma vai ser destruída se você visse parte da minha glória, não é? Destruiria você. No entanto, João 1 diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que isso significa? Quando você vê a história de Jesus, lê os evangelhos, você vê Deus. Você não vai para algum lugar querendo ver Deus em alguma experiência dentro de você, um sonho. Quando você olha para o evangelho, você vê Deus. Leia os evangelhos e você verá Deus em forma humana. É como um filtro, não é? Você vai ver o amor dele, você vai ver sua humildade. Mesmo, por isso que diz que os anjos se debruçam sobre o evangelho. Eles nunca poderiam imaginar um Deus humilde, nem em suas mentes santas e perfeitas, essas belezas, não é? No evangelho você vê o brilho dele, você vê a sabedoria dele, você vê a compaixão, você vê todos os atributos de Deus que você conhece no Antigo Testamento, que são impressionantes, que se vistos diretamente
seriam a queima da retina da sua alma, assustadores, intimidadores, impressionantes. E Deus disse: não posso mostrar a você diretamente, mas João está dizendo: nós temos comunhão com Ele agora, com o Pai e com o Filho, e vocês, eu estou escrevendo para vocês terem comunhão conosco. Você vê que tudo que Deus é, sem filtro, é apavorante. Quando o povo de Deus viu só uma teofania, e não, é óbvio, o próprio Deus, sobre o monte Sinai, e ouviu os trovões, qual foi o pedido deles? Moisés, nós queríamos ter mais comunhão com eles. Fala assim: pede a ele para nunca mais falar conosco. Ele fala com você e você fala conosco, mas nós mesmos não queremos ter uma experiência dessa novamente. A Bíblia diz que Moisés mesmo ficou apavorado. Você vê a diferença de linguagem de João para isso. Eu estou escrevendo isso, não uma ideia, o que eu vi, o que eu toquei, o que eu ouvi, para que você tenha comunhão conosco. Nossa comunhão com o Pai e com o Filho. Podemos nos aproximar intelectualmente. Fora de Cristo, nossas mentes não podem ter uma compreensão nenhuma de Deus. Nós podemos compreender, podemos agarrá-lo. Ele se torna apreensível. Em Jesus, ele se torna palpável para nós. Em Jesus, nós podemos ver a glória dele. Você lê sobre um ser humano, Deus em forma humana, e ele se torna alguém com quem podemos de fato ter comunhão verdadeira. E você sabe disso, tantas pessoas que realmente nunca leram o Novo Testamento, acreditam em Deus, mas quando eles chegam no Novo Testamento, eles realmente começam a ver Deus quando seus olhos são abertos. Eles começam a ler sobre Ele, de repente Deus se torna realmente humano. Ele é humano, ele se torna uma pessoa com a qual nós podemos olhar sem a retina da alma ser queimada. E agora ele é uma pessoa real, não é um Deus distante, misterioso, que pode ser até assombroso, maravilhoso em sua grandeza, mas tão distante, tão longe, por causa do meu pecado, mas também para todas as criaturas que jamais pecaram, por causa da distância infinita entre o infinito e o finito, não é? Para que você pudesse conhecê-lo pessoalmente, Deus foi a distâncias infinitas. Deus percorreu um caminho infinito para que você pudesse ter comunhão. E é disso que João está falando, sobre isso que significa o carnaval, o Natal. Deus percorreu distâncias infinitas, só Ele poderia fazer isso. Ele perdeu a sua glória, ou ocultou a sua glória, Ele se esvaziou, não é? Da manifestação dela, do brilho dela, apesar de nunca perder a sua glória. E Ele então percorreu o caminho infinito entre o Deus invisível e nós, um caminho eternamente infinito. Você sempre poderá só contemplar Deus em Cristo, que percorreu essa distância infinita. Ele não só ocultou a sua glória, Ele perdeu a sua vida. E Ele não só perdeu a sua vida na distância que Ele teve que percorrer para nos levar, para chegar a nós, Ele ficou debaixo da ira infinita do Pai. Você vê a distância, você vê a arrogância de achar que alguma coisa que o homem possa fazer possa cobrir essa distância. Você vê o que Deus teve que fazer para possibilitá-la. Nós, quando contemplamos Cristo, sentimos
todo o temor da grandiosidade infinita de Deus, mas ao mesmo tempo podemos contemplar a sua face. Imagine numa escala infinitamente menor, se entrasse uma pessoa por essa porta hoje e dissesse assim: essa pessoa é o sol. Como assim ele é o sol? Então, o sol, com todo aquele poder, aquela glória que você vê no céu, ele se tornou uma pessoa, e ele está sentado ali. O que você sentiria? Essa pessoa sentada ali, todo o poder do sol está nele, toda a glória do sol. Você ia sentir estar diante de alguém, de um ser que é o próprio sol no nosso meio, faria você poder ver, mas deixaria você cheio de um santo temor por aquele ser ali, ser o próprio sol com o seu poder e glória totalmente mortais se manifestadas na sua plenitude. Agora, você deve estar disposto, por causa disso, a ir longe, não é? Para se aproximar dele. Sem isso, você não entendeu o Natal. Não basta apenas acreditar nele, conhecer ele, como eu falei que conheço o Messi, não é? Muitos de vocês sabem que há coisas acontecendo em suas vidas que o desagradam, que o desonram. Você tem que estar disposto a cobrir qualquer pequena distância diante daquele que cobriu a distância infinita. Se você não tem esse impulso no coração, a sua crença em Cristo é uma crença quase como numa lenda, não é? É por isso que você realmente não está perto. Muitos de vocês simplesmente não estão tendo tempo para aprender a orar. Por que não? Porque minha vida é muito corrida. Não, o que nós estamos dizendo é que Deus deixou o céu e cobriu a distância infinita, e você tem uma vida muito ocupada para estar diante dele em oração. É isso? Ele percorreu a distância infinita, um preço infinito, e você tem muita coisa para fazer durante o dia. Natal significa que Deus quer aqueles que Ele deu o seu Filho perto dele, ou infinitamente, todos vão estar distante dele. Não existe caminho do meio, não é? Ele quer estar perto. Daniel Steele, o ministro cristão britânico do século XVIII, ele escreveu uma carta a um amigo sobre sua vida de oração, não é? É certamente uma carta que ele trocou só com um amigo, não pensou que ia chegar até a nós hoje, não é? E ele diz assim: quase todas as semanas, e às vezes todos os dias, eu sinto uma pressão de seu grande amor que desce em meu coração, a ponto de me fazer gemer sob uma alegria quase insuportável. Nessas ocasiões, ele destrancou todos os compartimentos do meu ser e os inundou com a luz da sua presença. O ponto interior foi tocado e toda a pedra foi derretida na presença de Jesus, o único que é totalmente adorável para mim. Isso aqui é um homem falando sobre sua vida de oração. É assim que você descreveria a sua vida de oração? É assim que você pode contar como foi a última semana da sua vida de oração? Provavelmente não. Você sabe que é porque, se quiser se aproximar dele, você tem que investir seu tempo. Ele tem que ser adorável a ponto de nada mais ser mais importante. João está dizendo: eu só estou escrevendo isso com um propósito, não é para vocês terem uma crença geral. Nós vimos o que isso diz respeito à verdade, agora está nos levando a outro lugar. É para que vocês tenham comunhão com o Pai e com o Filho, comunhão conosco. Você tem que mudar sua vida
se Deus mudou a sua vida. Ou seja, se a tua vida não cabe oração, a tua vida tem que ser mudada. Se a tua vida não cabe prazer com a palavra de Deus e tempo, a sua vida tem que ser mudada. E teria ou seria mudada se o amor da sua vida tivesse diante dessas outras coisas que você diz ser importante. Você tem que colocá-lo no centro. É isso que esse homem está dizendo ao escrever a oração. Então a encarnação ao Natal significa que Deus não se contenta em ser um conceito ou apenas alguém que você crê, mesmo que você creia verdadeiramente, mesmo que você possa falar, mesmo que você possa escrever um livro sobre ele, como eu disse, poderia fazer sobre o Messi, fazendo pesquisas, enfim, eu podia escrever algo muito acurado, muito certo, muito correto. O Natal só tem sentido se você tem comunhão com Ele. Se não tem, você perdeu o Natal. Eu escrevi isso para que vocês tenham comunhão conosco, e nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Agora, você faz o que for preciso para se aproximar e estar em comunhão. Você fica espantado com o que a distância infinita que ele percorreu. Você está percorrendo alguma distância, não para ganhar algo, mas para ele, para desfrutar disso que João está dizendo. Eu escrevi essas coisas para que vocês tenham comunhão conosco, nossa comunhão com o Pai e com o Filho. Então o Natal traz um grande desafio. Como eu disse, o problema do Natal e a distância da doutrina da encarnação para a igreja de hoje não são árvores e velhinhos barbudos. Em terceiro lugar, o amor realmente importa, não é? O mundo ele tem que roubar a cosmovisão cristã para viver, senão o nosso mundo não pode viver, nossa cultura. O mundo secular diz que esse mundo é tudo que existe, você não é nada além de matéria física. Não há alma, não há espírito, é apenas você é apenas uma máquina biológica. Infelizmente a maioria dos cristãos acreditam em filosofias, teorias e ideologias baseadas em que o ponto de princípio é que você é apenas uma máquina biológica. Portanto, tudo sobre você está simplesmente acontecendo por um processo biológico, bioquímico, por seleção natural. Francis Crick nasceu em 1916 e morreu agora, em 2004. É um cientista, ganhou o prêmio Nobel. E ele escreveu há um tempo atrás, não tanto tempo atrás, um livro, e ele se tornou famoso, importante, porque ele escreveu esse livro como resultado disso, de toda a sua experiência, há não muito tempo atrás. É um livro de 94, ele morreu em 2004, não é, mas ele já era. E ele é o descobridor da estrutura da molécula de DNA, e é por isso que ele ganhou o prêmio Nobel. Em 1953 ele começou o seu estudo, e ele descobriu então a estrutura da molécula de DNA. Então em 1962 ele ganhou um Nobel de Fisiologia e de Medicina. E ele escreve um livro então em 94 chamado A Hipótese Surpreendente, se a gente fosse traduzir assim, mas acho que no Brasil saiu como A Hipótese Espantosa. E ele diz algo que muitas pessoas não vão dizer, não é? Mas essa é a base do humanismo secular. Mas o homem não pode viver, ele tem que pegar uma estrutura emprestada para a sua vida fazer sentido nesse mundo. Mas infelizmente é dessas pessoas que os cristãos pegam a maneira com que eles lidam com a vida, com a alma, com os problemas.
E então, que diz assim: você, suas alegrias, suas tristezas, suas memórias, suas ambições, seu senso de identidade pessoal, de valor, seu senso de livre-arbítrio, são na verdade nada mais do que o comportamento de um vasto conjunto de células nervosas e suas moléculas associadas. Moléculas, hormônios, células. Ele está dizendo: o que você chama de amor, valor, bondade, certo, errado, são só, na verdade, um conjunto, uma identidade. Na verdade, nada mais é do que o comportamento de um vasto conjunto de células nervosas e suas moléculas associadas e os processos bioquímicos. E não está sendo falado por um homem que descobriu a estrutura do DNA, enfim. O que ele está dizendo é o seguinte: é que se você não tem alma e só tem corpo, se não há nada imaterial em você, se você explica a sua vida, e os cristãos hoje explicam assim, por que você é nervoso? Por que você tem medo? Por que você não está satisfeito? Porque alguma coisa não está funcionando no organismo, não é assim? Algum hormônio, alguma síntese bioquímica não está funcionando direito. Você disse que acredita numa alma imortal, numa alma que não é física, mas você tem as respostas do humanismo secular. Você é um humanista secular. E ele mesmo chamou isso de uma hipótese surpreendente, chocante. Admitirmos que o ser humano é só uma máquina biológica e assim tentar explicar. O que está dizendo então é que se você não tem alma e só tem corpo, ou seja, o alicerce do humanismo secular, então os seus pensamentos e sentimentos, o amor é importante, as pessoas são importantes, os seres humanos são importantes. Ele diz isso tudo, na verdade, são só respostas químicas. O amor não é importante, o ser humano não é importante, isso é só uma jogada do seu corpo para autopreservação por seleção natural. Você pode dizer: eu não concordo com ele, isso é um absurdo. Lógico que concorda. É assim que você explica os seus problemas. Quando você fala sobre alma, você está falando exatamente parte do mesmo ponto de princípio dele. Você explica os problemas da sociedade e os problemas do teu coração dessa forma. E você até explica que nunca pode ter uma alegria indizível e cheia de glória porque você não tem a bioquímica certa. Ele diz: são coisas químicas acontecendo em seu cérebro. Essas coisas químicas fazem você dizer: o amor é importante. Mas ele diz: não existe tal coisa chamada amor. Não existe tal coisa chamada sentimento de amor. O que é então? O fato é que são apenas respostas químicas no seu corpo. Agora, por que você está tendo reações químicas que dizem que o amor é importante? Ele diz, a ciência lhe dirá, é porque seus ancestrais tiveram essas respostas químicas específicas em seus cérebros que levaram eles a um comportamento que permitiu eles sobreviver. E quem não tinha essas respostas bioquímicas não sobreviveu. Então a seleção natural, biológica, é óbvio, sobreviveu quem tinha essas respostas bioquímicas. E todas as pessoas que não tiveram essas respostas químicas específicas em seus cérebros, não pensaram que amor do pai pelo filho, o amor de homem para uma mulher, eles não sobreviveram, porque eles não puderam se reproduzir e cuidar do outro. Essa é a razão pela qual hoje todo mundo diz, ele está dizendo, o amor é importante. O amor não é nada. O amor é só o que a seleção natural fez, trabalhando a química do cérebro. As pessoas importam, o ser humano tem dignidade. Está dizendo, não, a ciência diz que são apenas respostas químicas no cérebro.
Às vezes ele dirá que os seres humanos ou indivíduos não importam. O amor de uma mãe por um filho não é só uma resposta bioquímica para a preservação da espécie. E as pessoas que não tinham essa bioquímica, então não achavam que o filho era importante, acabaram então se tendo menos filhos. Os filhos morriam, não cuidavam dos filhos e sumiram. E aí a seleção natural só deixou pessoas que tinham as respostas bioquímicas, que diziam que isso era importante. E nós chamamos só esse funcionamento mecânico, biológico, de amor. Mas não existe amor de verdade. Então quando você diz, o amor faz diferença, o amor importa, cuide das pessoas, porque pessoas são importantes. Se não existe outra coisa além do seu corpo, se existe apenas este mundo, se você explica tudo com reações químicas e hormônios, se esta vida é tudo que existe, Francis Crick está certo. E o amor nada mais é do que uma resposta química no cérebro que permite que você sobreviva e que seus filhos sobrevivam. Eu amo minha esposa. Desculpe te estragar tudo, mas você não ama ela. Isso é só uma resposta química do seu cérebro para que vocês tenham filhos e a espécie continue. Você não ama ninguém. É só algo químico acontecendo. Não existe sentimento. Agora, a propósito, eu conheço muitas pessoas aqui no Rio que acreditam nisso. Acredito muitas pessoas no mundo e muitas pessoas na igreja que acreditam realmente que todos os problemas, eles têm uma explicação do humanismo secular, mas eles não têm a coragem dele. Eles acham que tudo tem uma explicação científica, tudo tem uma causa natural. E você pode dizer, talvez Deus exista, mas não sabemos. Não podemos levar em consideração todas as coisas, porque não entendemos. O que a gente entende é de ciência. E esse é o ponto de vista secular. No entanto, ninguém vive como se o amor não importasse. Quando você gosta de uma música, não é gostar. É só a maneira com que as reações químicas no cérebro se arranjaram para você, porque ela acha que de alguma maneira aquilo vai beneficiar, não é? A espécie. Mas as pessoas querem ser amadas. As pessoas querem ser importantes. Elas querem que outras pessoas achem ela importante. Se tudo que uma mulher ou um homem souber que o outro só tem um impulsionamento bioquímico cego que faz ele estar próximo, isso deixa um buraco no coração. Ninguém vive como se esses pensamentos, esses sentimentos fossem realmente apenas respostas químicas, embora acabam, quando estão com problemas, respondendo às coisas com essas ideias. E até na igreja, o Natal diz a você que o que o seu coração sabe intuitivamente é verdade. O Natal pode nos tornar completos. Por quê? Se o seu cérebro diz uma coisa e o seu coração diz outra coisa, o Natal veio exatamente para tornar você completo e não viver tendo que roubar uma cosmovisão que não é sua para dar sentido à sua vida. O Natal prova que o amor não é algo que simplesmente acontece dentro do seu cérebro, não é uma reação química para a preservação da espécie. O amor preexistiu, o amor criou o mundo, o amor está redimindo o mundo. Deus não tem nada físico, não tem química, não tem processos bioquímicos. No início do capítulo 1 de João, e no início do capítulo 1 do Evangelho de João, e nos capítulos 5 e 17, João nos dá mais sobre a Trindade do que qualquer outro escritor da Bíblia. Então observe o que ele diz: desde o princípio. Isso quer dizer que quando o início dos tempos aconteceu, já havia a palavra e o Pai. O Filho estava com o Pai. Veja isso, ele diz: nós proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai desde o princípio.
Desde o princípio, não é desde quando Deus existe eternamente, é desde que o tempo começou a existir, desde que Deus criou o tempo, é isso. E aí passou a existir química, entende? Passou a existir moléculas, passou a existir o que é físico. Em 1 João diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as religiões dizem que Deus é uma força, que Deus, um Deus impessoal, criou as coisas. Ou então dizem que um Deus unipessoal, que é uma pessoa só, criou as coisas. Ou Deus é uma força impessoal, ou Deus é um ser unipessoal, que criou e então surgiu tudo. Somente o cristianismo diz que Deus é um amor glorioso e comunal em si mesmo, que nunca teve início, que não tem nada a ver com o mundo, que não tem nada a ver com os universos, não tem nada a ver com o céu criado, nem com os seres criados. É um amor que sempre existiu, quando nada existia, nada físico. Existe um Deus, nesse único Deus sempre houve três pessoas. Essas três pessoas se conhecem, se amam, se adoram desde toda a eternidade, o que significa que o amor existia antes do mundo, e o mundo veio de um Deus que já era amor. O amor criou o mundo nasceu do amor, não é uma reação química. Deus chama Jesus de meu escolhido, em quem me deleito. Ora, Deus não poderia ser amor se não houvesse alguém para Ele amar eternamente. Ele não poderia ser pai sem ter um filho eterno. Ele não poderia ser o pai eterno. Ao mesmo tempo, não é como se Deus criasse para poder amar alguém, para poder amar você, ou para poder amar a mim soberanamente. Ele é amor, Ele não precisa criar a fim de ser quem Ele é. Eternamente Ele foi amor, porque eternamente Ele foi o Pai, e eternamente o Filho, e eternamente o Espírito Santo. Se fosse assim, Ele seria alguém carente e solitário, que passou a ser só amor quando Ele criasse a primeira coisa que Ele pudesse amar. E você pensaria, pobrezinho de Deus por toda a eternidade, não é? Que solidão. O mundo veio de uma profunda solidão no coração de Deus, um buraco no coração de Deus que precisava ser preenchido com alguma coisa. Se Ele nos criasse a fim de ser quem Ele é, nós é que demos vida a Ele. Se Ele nos criasse para ser completo, então nós completamos Deus. Se Ele precisasse nos criar para amar e ser pleno, então nós é que demos a plenitude que Ele é. Não, o Pai diz, o Filho, Jesus em João 17:24, Jesus orando diz: Tu me amaste antes da criação do mundo, antes da primeira coisa física e do tempo e do espaço ser criado. Tu me amaste. Uma reação química. O Filho eterno, que de acordo com Colossenses 1 é antes de todas as coisas, aquele por meio de quem foram criadas todas as coisas, Colossenses 1,16, né? Aquele que em Hebreus 1 chama de e Deus que fundou a terra, é o amado do Pai, Ele sustenta todas as coisas, e Ele que criou a química, Ele que criou as moléculas, Ele que criou o DNA. O Pai, assim, é o Pai do Filho eterno, e Ele encontra a sua própria identidade, ou seja, sua paternidade em Deus mesmo, não é? Em amar e transmitir e ter essa comunhão da qual João diz que agora faz parte do Pai com o Filho. Por isso é importante perceber que o Filho é o Filho eterno. Nunca houve um tempo em que Ele não existisse. Sendo o caso, então Deus seria um tipo completamente diferente, não é? Ele não seria primeiro um Pai eterno, não é? E se houvesse um tempo em que o Filho não existia, então o Pai não seria Pai em algum tempo. E sendo o caso, então houve um tempo em que Deus não amava, pois não haveria ninguém para ser amado. Então você vê, você seria um muçulmano ao pensar assim, não um cristão, e Deus não poderia ser amor, não poderia ter comunhão e gozo infinito. Então, comentando Hebreus 1:3, que diz que o Filho é o resplendor da sua glória
e a representação exata do seu ser. O teólogo do século IV, né, Gregório de Nissa, ele disse assim: como a luz da lâmpada é da natureza do que verte o brilho e está unida a ela, pois tão logo a lâmpada surge, a luz que vem dela brilha simultaneamente. Nessa passagem o apóstolo deseja que consideremos que o Filho é do Pai e que o Pai nunca está sem o Filho, pois é impossível haver glória sem resplendor, é impossível que a lâmpada exista sem o seu brilho. Todas essas tentativas, elas é óbvio que ficam aquém, mas nos dá uma boa base aqui. O Pai nunca está sem o Filho, mas como uma lâmpada que sempre, ele é a glória que o Pai irradia. Como o Pai sempre teve uma glória irradiando, então é o Pai eterno e o Filho eterno. E da mesma forma, a própria natureza do Filho é ser o irradiador da glória do Pai. O Filho recebe o próprio ser do Pai. Na verdade, ele é a expansão e o resplendor de tudo o que o Pai é eternamente. Em tudo isso, nós temos visto que o Pai ama o Filho e se deleita nele, e é isso que você descobrirá repetidamente na Escritura. O Pai ama o Filho e o entregou todas as coisas em suas mãos. João 3,35. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. João 5,20. E assim por diante. Em João 14,31 diz assim: mas faço aquilo que o Pai me ordenou, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Não é só que o Pai ame o Filho também ama o Pai, e ama tanto que fazer a vontade do Pai é o deleite máximo do seu coração, mesmo que a vontade do Pai inclua a cruz e estar sobre a ira. É sua alegria, seu deleite absoluto, sempre é o prazer dele fazer tudo que honra e glorifica o Pai. Entretanto, embora o Pai ame o Filho ame o Pai, há uma forma bem definida para o relacionamento dos dois, sempre que a Bíblia aponta para ele. Em geral, o Pai é o amante e o Filho é o amado. A Bíblia está repleta de citações sobre esse é meu Filho amado, não é? Mas embora o Filho, sem nenhuma dúvida, ame o Pai tanto quanto o Pai o ama, nunca é o foco que irradia isso imediatamente. É como se nós pudéssemos dizer que o amor do Pai é primário, ou seja, o Pai, dentro dos limites que nós podemos descrever isso, o Pai é a fonte principal do amor. Isso significa então que em seu amor ele enviará e dirigirá, vai dirigir o Filho, enquanto o Filho nunca envia ou dirige o Pai. Isso é importante, como o apóstolo Paulo destaca em 1 Coríntios 11:13, que diz: todavia quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Em outras palavras, a forma do relacionamento do pai e do filho, e isso é importante porque quase sempre quando se fala em liderança do esposo, estão falando em ser chefe como se fosse uma empresa, né? Aqui Paulo está colocando as coisas em termos elevadíssimos, que botam um peso muito sério sobre os homens, porque, em outras palavras, a forma do relacionamento pai e filho, a liderança, ela inicia uma graciosa cascata, como uma cachoeira de amor. Como o pai é o que ama e lidera o filho, da mesma forma o filho é o que ama a igreja e lidera a igreja. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Você vê? Permanecei no meu amor. Então aqui está a própria essência do Evangelho. Como o Pai é amante e o Filho é o amado, Cristo torna-se o amante e a igreja a amada. Isso significa que antes de tudo Cristo ama a igreja. Seu amor não é uma resposta ao amor da igreja. Pelo contrário, o amor de Cristo é o originador do amor da igreja por Ele. O amor da igreja por Ele é a resposta. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso é importante, né? Isso significa que antes de tudo Cristo ama a igreja, e seu amor dele pela igreja não é uma resposta ao amor da igreja, é o originador. Essa dinâmica também é replicada nos casamentos. É o que Paulo está dizendo: o marido é o líder no sentido de que ele ama como Cristo ama a sua noiva. Ele é o amante e a esposa é a amada. E o amor do marido não pode ser resposta ao amor da igreja.
ele deve ser da esposa, deve ser o originador. Como o pai faz tudo por amor ao filho, e o amor do filho eternamente nessa dança é a resposta ao amor do pai, a igreja não mereceu, ou é a origem do amor de Cristo. Cristo amou a igreja, e o amor da igreja é a resposta. E os maridos devem amar a esposa, não por ela ser ou fazer coisas que originem seu amor. Ele é responsável pelo amor no lar, porque o amor deve fluir dele sempre, independente do que a esposa é, como o amor de Cristo pela igreja não dependeu da igreja, mas o amor da igreja é a resposta ao amor de Cristo. E num lar, o amor da esposa deve ser a resposta ao amor do marido. O amor do marido nunca deve estar esperando ser alimentado pela esposa, como o amor de Cristo não está esperando ser alimentado pela igreja. É o amor da igreja que é alimentado pelo amor de Cristo. Tudo que Cristo faz, por causa desse amor, visa o bem final da igreja, mesmo que coloque ele sobre a ira de Deus. E é assim que os maridos devem amar a igreja, a esposa. Marido, amai vossas esposas. Ele deve ser o originador, e o amor dele nunca deve depender se a esposa é assim, se ela tem um físico assim, ou então ele está em desacordo. Então essa liderança, você vê nisso, o pai é o cabeça do filho, mas você vê a forma como ele é o cabeça. Pela eternidade, o pai ama tanto o filho que estimula o amor eterno do filho como resposta, e isso nunca teve início. Cristo ama tanto a igreja que ele estimula o amor da igreja em resposta. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, e o marido deve amar tanto a esposa que estimula ela a amá-lo de volta. É assim que é o cabeça, e não com a ideia da gerência de uma empresa em que alguém é o chefe. Tal é a excelência contagiante que se desdobra do ser do próprio Deus, que flui de Cristo para a igreja e do marido para a esposa. O pai ama o filho de uma maneira muito particular, algo observável, caso você se examine, por exemplo, o batismo de Jesus. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir, o Espírito de Deus descia como uma pomba vindo sobre ele, e uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Mateus 3:6-7. Aqui o pai declara seu amor ao filho, seu prazer no filho, seu deleite no filho, quando o Espírito Santo desce sobre o filho. Então a concessão do Espírito é precisamente a maneira como o pai torna conhecido o seu amor. Em Romanos 5:5, por exemplo, Paulo diz que Deus derramou o seu amor em nossos corações, não uma bioquímica no nosso cérebro, derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Assim, dando-lhe o Espírito, que o pai declara eternamente o seu amor pelo filho. É tudo profundamente pessoal. O Espírito provoca o deleite do pai no filho e o deleite do filho do pai, inflamando-lhes esse amor, e isso é chamado de comunhão do Espírito Santo, não é? Ele torna o amor do pai conhecido ao filho, levando a declarar Abba, e assim nós também somos levados a esse amor, e por esse mesmo Espírito clamamos Abba Pai. É algo que ele faz por nós, ao fazer isso eternamente, agora faz em nós que estamos em Cristo, como você vai ver em Romanos 8:15, Gálatas 4:6, e deixamos claro que Abba é dito com alegria, porque o Espírito torna o pai conhecido do filho, de forma que o filho exulta de alegria e deleite e amor no pai. Naquela mesma hora Jesus exultou no Espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Então, ao tornar conhecido o amoroso Pai das luzes, o Espírito é o portador, não apenas de amor, mas de alegria. É por isso que Pedro fala sobre a alegria indizível e cheia de glória no coração dos cristãos. Não está falando sobre a bioquímica do cérebro deles, está falando sobre algo muito maior, infinitamente maior. A maneira como o Pai, o Filho e o Espírito se relacionam no batismo de Jesus não foi pontual. É a mesma cena em Gênesis 1, por exemplo, na criação. O Espírito pairou como uma pomba, né? Pairou sobre as águas, e como o Espírito, após o batismo de Jesus, o enviou ao deserto,
não é? O Espírito agora surge em Gênesis 1 como o poder pelo qual a palavra, que é o Filho, parte para o deserto, para o vazio, para o caos e cria todas as coisas. Então, no princípio de tudo, Deus cria por meio de sua palavra, que é seu Filho amado. E Ele faz isso enviando sua palavra no poder do Espírito, que na verdade a palavra quer dizer sopro, não é? Tanto na obra da criação quanto na obra da salvação. O Espírito é o meio usado pelo Pai para amar, abençoar e capacitar o Filho, e o Filho sai do Pai, e o Pai e o Filho enviam o seu Espírito sobre nós. E João está dizendo, essa é a comunhão que nós temos com o Pai e com o Filho no Espírito. É por isso que Jesus é chamado de Cristo, quer dizer, o Messias, o ungido, não é? Pelo Espírito. Dessa forma que reis, sacerdotes eram ungidos. O Pai ama e capacita aqui, já que o Filho se esvaziou de toda a sua glória, através do Espírito. Isso não significa, contudo, que o Espírito é apenas alguma força, algum poder, né? Mas é uma pessoa. Na verdade, o Filho tem muitos títulos que também, como fala Espírito, parece algo impessoal, mas Jesus também tem muitos títulos que parecem pessoais, não é? Ele é o braço do Senhor em Isaías. É o braço em que sentido? Não é? É como o poder de Deus atuante em todas as coisas. É só uma maneira de expressar isso. Não sugere que o Filho seja de alguma forma impessoal, como um braço, mas está descrevendo assim. O Espírito fala, o Espírito envia em Atos 20, 28, o Espírito ensina em João 14, 26, ele concede em Isaías 63, 14. É possível mentir para o Espírito, ele pode ser resistido em Atos 7, 51, resistido até que ele haja soberano e eficazmente, né? Ele pode ser entristecido, ele pode ser blasfemado, ou seja, em tudo ele é apresentado como o Pai e o Filho, como uma pessoa real. Quando ele é mencionado no mesmo contexto que eles, por exemplo, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o amor, então, queridos, o amor não é uma jogada química no cérebro. O amor criou o mundo para exatamente manifestar a glória desse amor. E o amor redime o mundo, é que João está dizendo. O amor não é apenas uma resposta, ele eternamente existe, agora está redimindo o mundo, e para isso ele veio, porque ele teve todo esse trabalho incrível para se tornar algo que pudesse ser visto, ouvido, provado e tocado, como João diz, nos chamando à comunhão. 8 anos antes de eu nascer, Yuri Gagarin orbitou a Terra, né? E era um cosmonauta russo, viveu só 34 anos, nasceu em 1934, e ele disse que andou lá e não viu Deus, que não existia Deus nenhum. E Nikita Khrushchev, que era o chefão, né, o mandatário da União Soviética, né, ele disse assim: na Rússia, nossa religião oficial é o ateísmo, é o socialismo, né? Somos oficialmente ateus. Temos ainda mais evidências para o ateísmo agora, porque enviamos um homem ao céu, ao espaço, e não tinha Deus lá. Portanto, temos mais evidências do que nunca de que não há Deus. E C.S. Lewis ainda estava vivo e escreveu uma carta em resposta, chamada O Olho que Vê. E ele disse assim: pensem nisso, pessoal. Se Deus existisse, você não se relacionaria com Deus como uma pessoa que mora no primeiro andar se relaciona com uma pessoa que mora no segundo andar. Veja bem, Nikita Khrushchev estava pensando em Deus como alguém que morava no segundo andar. Você subia no segundo andar, e se ele existisse, você encontrar ele no segundo andar. E então eles foram. A gente está aqui na Terra, tem a órbita da Terra. Você foi lá e não viu Deus, então não existe Deus. E C.S. Lewis continua assim: bem, pense nisso. Se Deus existisse, você não se relacionaria com ele como uma pessoa no segundo andar se relaciona com uma pessoa no terceiro andar. Você se relacionaria com ele da mesma maneira que Shakespeare se relaciona com Hamlet. Shakespeare criou Hamlet. A única maneira de Hamlet saber alguma coisa sobre Shakespeare é se Shakespeare escrever algo sobre si dentro da história. Hamlet não vai descobrir nada sobre Shakespeare subindo nas vigas do palco, olhando para cima.
não é? Só se Shakespeare ou só se o Criador, por revelação, revelar algo à criatura, você só saberá algo sobre o seu Criador se ele revelar ou se ele escrever algo no mundo, na peça, no caso se fosse Shakespeare. Então C.S. Lewis basicamente diz o seguinte: mas Deus fez algo melhor do que nos dar informações do que ele existe. E eu quero encerrar assim. Dorothy Sayers é engraçado porque ela é a primeira mulher a se formar em Oxford, e ela é grande em literatura histórica e tal, mas ela também gostava de escrever livros sobre detetives. Ela nasceu em 1893 e morreu em 1957. E ela é famosa tanto por uma coisa quanto por outra. E ela escreveu um monte de livros que eram de mistério, um assassinato, uma solução, e tem um detetive, um personagem famoso, né, que é Lord Peter Wimsey, um aristocrata, na verdade, que ele resolvia mistérios, né? E no meio de todos esses romances e contos do Lord Peter Wimsey, ele era um solteiro, né, solteirão, e de repente, depois de muitos livros, já perto do fim, num dos romances aparece uma mulher, e o nome dela é Harriet Vane, e ela é particularmente bonita, não é? E ela a Harriet Vane, lá no livro, ela é uma das primeiras mulheres a se formarem em Oxford, e ela é uma escritora, lá no livro, uma escritora de mistérios ficcionais, policiais, não é? E Peter acaba conhecendo ela no livro, e eles resolvem alguns mistérios juntos, se apaixonam e vivem felizes para sempre. E todo mundo, quando começou a ver isso, falou assim: caramba, é a Dorothy, né? Ela colocou ela na história, e ela entrou na história, ela olhou para o Peter, ela o amou, e ela então se inscreveu na história. Ela viu que ele estava sozinho, ela viu que ele precisava de alguém para salvá-lo, e ela se inscreveu na história, e eles viveram felizes para sempre. E isso é doce. No entanto, Deus realmente fez isso. É isso que o Natal diz para nós finalmente. O amor criou o mundo. Se você acredita em qualquer trechinho de explicações do humanismo secular, que faz desse mundo apenas a diferença entre um sapo e um homem é só seleção natural e etc., e tudo que acontece conosco, amor, é só, e ninguém pode viver com isso, né? Todo mundo, quando está, essas pessoas vão dizer que o homem importa, porque eles sentem que o outro ser humano importa, eles querem ser amados, eles precisam de uma identidade, eles precisam de um propósito, e eles roubam então do Evangelho uma cosmovisão para viverem, e só abandonam ela quando ela vai tocar em pecados que eles amam, né? É isso. E ele olhou para o mundo e ele não se inscreveu na peça, ele entrou na história. O amor entrou na história, o amor que sempre existiu. E nós falamos do amor, quando falamos de amor, de uma maneira estranha, né? A gente fala assim, sempre que a gente fala de amor, você vê aqui quando eu falei que os personagens se amaram e viveram felizes para sempre, mas nós sabemos que ninguém vive para sempre. As pessoas dizem assim: nosso amor vai durar para sempre. Como assim? Nós vamos morrer, não é? E a gente diz para outra pessoa: eu vou te amar para sempre, o que é uma bobagem, porque por que eles não dizem para as pessoas: eu vou te amar até morrer, até você morrer, depois acabou, né? Nós não sentimos assim, nós sentimos que o amor é algo que devia durar para sempre. Não é uma coisa que devia ter um fim, porque o amor não é uma coisa originária no tempo e espaço. Sempre nós pensamos nele indo além do tempo e do espaço. Nós sempre somos capturados pela ideia do para sempre quando pensamos em amor. Então ele veio ao mundo, veio de outro lugar, e isso traz alegria. Estou escrevendo tudo isso para que vocês tenham comunhão
conosco, com o Pai e com o Filho, para que a alegria de vocês seja completa. Não uma reação química, a alegria desse amor. E eu vi alguém contando que comprou uma casa que era numa encosta, que sempre ela tinha 3 andares, mas um porão, e o porão era sempre úmido o ano todo. Podia estar calor, verão, ficar 2 meses sem chover, e o verão e o porão estava úmido, cheio de mofo. E um dia ele estava conversando com outro vizinho, o vizinho disse assim: olha, essas pessoas que vendem casa não contam, né? Na verdade passa um rio por baixo da sua casa, exatamente onde está o seu porão. Então, independe do que aconteça, de quão seco esteja o clima, vai ficar sempre úmido mesmo. Não há nada que você possa fazer. E eu acho isso ótimo, um rio subterrâneo que passa por baixo de tudo. E é isso que João está dizendo para nós. Se a doutrina da encarnação for verdade para você, haverá um rio subterrâneo, não processos bioquímicos, um rio subterrâneo de alegria, que sempre vai estar lá para te manter em paz, para te dar alegria. Pode estar o calor que for, em cima o gramado seco, as árvores secas, mas aquele rio, como deixava o porão daquele homem assim, úmido, vai deixar você. Aqui está o ideal. Céu. O que é o céu? Não é? Bem-aventurança, felicidade, eternidade, imortalidade. E aqui está o real, que é o que a gente naturalmente experimenta: sofrimento, morte, limitação, quebrantamento, enfim, tudo que o mundo é. Então o ideal nunca é real, mas um dia Deus rompeu essa laje que separava o ideal do real, e o ideal entrou em nosso mundo. No Natal, na encarnação, Deus abriu um buraco nesse concreto entre o ideal e o real, e o ideal se tornou real. É por isso que nesse mundo você pode experimentar gozo, paz. Isso pode ser um rio subterrâneo de alegria em sua vida, que mantém você calmo, em movimento, em paz. E João está dizendo: se você realmente crê na doutrina da encarnação, você tem comunhão conosco, comunhão com o Pai e com o Filho. Vamos ficar de pé. Come